Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Pai do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, dei só um minutinho aqui para eu... o pastor está falando aqui desse evangelismo. Uns dias atrás nós estávamos na série sobre o ID, né? E... Bom, só um minutinho aqui. Que é desse jeito, né? Quando a gente precisa... Tá bom, deixa assim mesmo. Nós estávamos naquela série sobre evangelismo e é uma coisa interessante, né? Que a gente escuta a Bíblia para praticar mesmo, né? O que a Bíblia ensina. E nós vamos agora no sábado num evangelismo raiz, né? Aquele de porta em porta, aquele que vai lá encontrar as pessoas em casa, né? Nas ruas. E isso é muito importante. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Obrigado, pastor. Verso 18. E aí eu pergunto para você diante disso. Você já teve experiência de fazer isso? De evangelizar? Ter esse contato direto com as pessoas, falar de Jesus, né? E já passou por esse, né? Esse batismo? Talvez não, talvez você tenha experiência, talvez não. E a palavra de hoje, ela está muito voltada para isso. E para ser um suporte também para nós, daquilo que a palavra de Deus ensina para nós, isso é bem tranquilo. Esse tempo nosso aqui, né? Uma conversa mesmo. E aqui no capítulo 5, verso 18, tem vamos dizer assim, a conclusão do encontro de Jesus com o gadareno. E diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Já prestou atenção que Jesus... Cadê o Clésio? Começa aqui, Cássio. Passa aqui, pastor. Passa aqui, ó. Vou passar. Você pode botar igual plano corda aí. Não. É assim? Pronto. Para não ficar igual o Clésio pulando corda aqui. Terça-feira. Uma bênção, viu? Os homens estiveram aqui. Irmãos, vocês já perceberam que sempre que alguém tinha um encontro com Jesus, e Jesus sempre, ao despedir essa pessoa, depois de abençoá-la, ele só fazia isso depois que ele declarava alguma palavra para essa pessoa, algum direcionamento para ela. Às vezes Jesus dizia para a pessoa não pecar mais. Às vezes ele dizia: olha, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Algumas situações, como a daquele leproso que voltou, né? Dos 10 leprosos que só um voltou, e o Senhor disse: olha, só ele que voltou para agradecer. Vai, te apresenta ao sacerdote para dar testemunho do que Deus fez por ti. E aqui no caso do endemoniado, Jesus também deu uma palavra para ele. Porque o encontro com Jesus precisa deixar em nós uma marca. Precisa deixar em nós algo para dizer, algo para compartilhar. Então a palavra de Jesus, ela não morria com ele.
ela era transferida para aquelas pessoas a quem ele abençoava. E quando ele abençoava, ele deixava as pessoas com uma história para contar, um testemunho, uma realidade para levar adiante. E eu quero falar sobre isso brevemente, né? Sobre essa arma que Deus nos dá, que é aquilo que Ele faz em nossas vidas. Nós precisamos ter, de fato, o que contar, né? E o gadareno, ele é esse homem que ele tem uma história incrível para contar. Pastor, rapidinho estava falando ali, né, da luta que passou essa noite, né, pastor? Estava lá em Jaci, pelo que eu entendi, orou por uma pessoa lá na rua e pronto, passou a batalha espiritual à noite, né? Então, certamente, a pessoa estava com uma vida bem pesada, bem difícil, e Jesus sai e atravessa o mar da Galileia, vai para Gadara, para encontrar aquele homem, com uma vida pesada, com uma vida difícil, com uma vida, né, complicada, aquele gadareno. E Jesus queria deixar ele com essa história para testemunhar daquilo que Deus fez por ele. E como Deus quer ser glorificado, irmãos. Como Deus quer ser glorificado. Por isso Jesus vai até Gadara. E quando nós contamos aquilo que o Senhor faz em nossa vida, que é o que vamos fazer basicamente sábado, né? Quem não se inscreveu ainda, não colocou o nome lá, coloque, para estar indo no evangelismo, né? Quando a gente conta a história das nossas vidas, daquilo que o Senhor fez em nós, nós causamos um impacto na vida das outras pessoas. E por que o nosso testemunho é tão poderoso? Por que falar das maravilhas de Deus, das obras que Ele faz em nossa vida, causa tanta mudança assim, causa tanto impacto, como a gente vai ver aqui na vida do gadareno? Primeiro, irmãos, porque nós enfrentamos as resistências que o mundo oferece com provas reais de que Deus opera ainda hoje. Eu estava lendo hoje um autor bem antigo, num livro bem antigo, e lá na introdução ele falava alguma coisa assim, e eu fiquei pensando no que ele disse. Ele diz, nós precisamos conhecer o Deus vivo, porque às vezes nós estudamos onde Deus andou. Nós lemos a Bíblia e vemos onde Deus andou, o que Ele fez no passado. Mas esse Deus, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente busca na Bíblia é para entender o que Ele faz hoje, onde Ele está hoje, o que Ele quer operar hoje, o que Ele quer fazer hoje, né? Então Jesus, ele opera na vida desse homem, esse ex-endemoniado, ele era a pessoa problema. Você conhece alguém que é uma pessoa problema? Classificado assim, né? Pessoa problema. Certamente ele era problema na casa dele. Porque muito provavelmente ele não morava ali onde ele estava, na cidade de Gadara. Gadara era uma das 10 cidades de Decápolis. Né? Decápolis, 10 cidades. Polis, né? Cidade, 10 cidades. Era como uma região de gentios e esse homem estava em Decápolis. E Decápolis ficava à margem do mar da Galileia. O Jesus chega exatamente onde ele está. Então esse homem estava distante da família dele. Já viu quando a gente encontra na rua, quase toda pessoa que está pedindo na rua, ela está longe da família. Se você para conversar, você vê uma história de, às vezes, alguém... Eu já encontrei muita gente assim. Às vezes, você ir em romarias lá no Juazeiro do Norte, evangelizar, e é interessante porque a romaria, ela junta pessoas que vêm pedir de várias partes do Nordeste. Então, você vai assim e começa a ver aquelas filas de gente sentadas, porque vieram, né, acompanhando aquela romaria só para pedir. Mas quando você para conversar com essas pessoas que estão longe de casa, longe da sua família, você descobre que muitas delas têm dinheiro. Muitas delas têm faculdade. Muitas delas se decepcionaram com a família. Perderam o casamento, perderam alguém querido,
se frustraram, passaram a usar algum tipo de droga, de vício que dominou a vida delas. E elas acabaram arrasadas ali, agora sem nome, são chamadas apenas de mendigos. E Jesus encontra esse homem aqui, que é um homem problema para a família dele, ele está longe. E ele era um homem problema para a cidade onde ele morava. Porque ele perturbava. A gente vê aqui, agora vamos falar daquele homem que passa aqui direto, né? O nosso colega que desde que abriu aqui, ele começa a falar, não sei o que é que ele fala ali, né? Que a gente tem que conversar com ele. Mas nós temos históricos aqui na cidade de pessoas que são violentas, né? Esse não é, mas tem pessoas que entram nas igrejas, tem pessoas que esbarram com você, tem pessoas pedindo mesmo que elas são muitas das vezes violentas. Você já conheceu alguém que você não dá uma esmola para ela, para aquela pessoa, ela fica ali praguejando, né? Então nós encontramos isso. E muito mais, esse homem, ele era tão terrível que ele foi amarrado pela cidade. As pessoas obrigaram ele a viver no cemitério, nos sepulcros. Mas o que estava de fato amarrando ele não era aquelas correntes que não conseguiam prender ele, era o diabo. Eram as amarras de Satanás, 2.000 demônios. Cadê o Edmar? 2.000. Não eram 6.000, eram 2. E o que não é pouco. Então Jesus tem um encontro com esse homem. Ele era tratado como um louco. Mas, irmãos, depois do encontro com Jesus, a mudança é incontestável. Aquele homem estava pleno da sua lucidez. Aquele homem antes, visto como alguém louco, agora talvez aquelas pessoas que presenciaram o que Jesus fez na vida dele, libertou ele daqueles demônios, nem reconhecessem, nem soubessem como era aquele homem em sã consciência. Mas, irmãos, Deus operou na vida dele e agora o testemunho dele era incontestável, era real. Deus existe, Deus faz, Deus liberta. É por isso que Deus opera em nossa vida, irmãos. Também. Porque através do que Ele fez em você, através daquilo que Ele mudou a sua história, isso tem um poder incrível. E por quê? Porque não tem como você negar, não tem como você desmentir isso. Seu testemunho transporta as histórias que estão na Bíblia para o presente. O Deus que está na Bíblia agora é conhecido no presente. Esse Deus caminha com a igreja. Esse Deus está presente na tua vida. Ele habita naquele que pertence a Ele. Amém? Então nós podemos falar de coisas que nós estamos vivendo hoje. Isso é uma ajuda para você. Conta a sua história. Fala do que Deus fez. O livro dos Salmos, né? O livro dos Cânticos, dos Salmos, praticamente, ele todo é um chamado para nós contarmos as obras que Deus faz. Nós temos que testemunhar mais, porque quando nós testemunhamos, nós declaramos que esse Deus, que nós adoramos pela fé, Ele age, Ele opera em nossas vidas. Eu vou citar de novo Juazeiro, porque me lembro de uma coisa lá, de tantas oportunidades que eu tive de contar o que Deus já fez na minha vida. Eu lembro, talvez já tenha falado aqui aos irmãos, de um lugar chamado Passeio das Almas. Passeio das Almas, lá em Juazeiro, é uma igreja dos franciscanos, que tem um pátio gigantesco. O irmão não tem ideia, talvez tenha ideia aí para o lado de Aparecida, alguma coisa assim, aquele pátio gigantesco, e tem uma passarela em forma de colunas, e aquela passarela fica no alto assim, é bem larga, e segundo a crença popular, né, eles têm que passear nessa estrutura alta. Então você é meio parecido com o muçulmano, aquele negócio assim, você vê aquela multidão de pessoas andando ali em cima, fazendo voltas lá em cima e fazendo suas preces. E aí a gente ia evangelizar nesse período da Romaria, né? O pessoal da Jocum, jovem, né?
E eu lembro que eu ficava caminhando com essa gente. E Jesus, como é que eu vou começar uma conversa? E aí, uma vez, o Senhor me deu uma estratégia. Eu parei, alguém disse assim, você tem uma bênção para me contar? Porque ali, na Romaria, é lugar de bênção. É de agradecer ao Padrinho Padre Cícero, de agradecer as bênçãos que o Padrinho Padre Cícero operou na vida, de agradecer o milagre, o filho que voltou para casa, o câncer que foi curado. As pessoas estão enganadas. Mas aí eu perguntei para ele, você tem alguma bênção para me contar? Ele disse, não. Eu posso contar a minha? E ali eu fui evangelizando, né? Evangelizando as pessoas, contando o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus tem feito na minha vida. Então, irmãos, Deus deixa uma história para nós contarmos. E essa história, ela é poderosa também, irmãos, que além dela não poder ser contestado, o que Deus fez na tua vida é real. Também quando você conta essa história carregado de amor e gratidão. Contar a história dos outros, contar o que Deus fez na vida dos outros é bênção. Mas contar com as suas próprias palavras a tua experiência, o que você chorou, o tempo que você esperou, o prejuízo que você teve, as dúvidas que passaram no teu coração, só tu sabe. Só você sabe o que você já enfrentou na vida. Só você sabe quantas orações, talvez você pediu oração, talvez em algum momento você desistiu, você não acreditava mais que pudesse mudar a situação, você foi tentado. Até as nossas quedas, até as nossas fraquezas, irmãos, fazem parte da história. Mas quando você conta a sua história, você impacta mais, porque ela está carregada no teu sentimento, daquilo que você passou. O endemoniado, ele tinha uma dor. Ele tinha uma dor. Mas agora ele tinha o quê? Ele em si mesmo era o testemunho. A própria vida dele era o testemunho daquilo que Deus fez nele. E Jesus disse para ele assim, olha, vai e conta o que Deus fez por ti. Conta. Qual foi a última história que Deus operou na tua vida? Conta. Qual foi a mais recente que você tem passado? Que só Deus tem estado ao teu lado? Que só o Senhor tem te ouvido? Conta. Então Jesus disse para ele, olha, você quer me acompanhar, mas não. Vai e conta. No primeiro caso, o endemoniado ele era um problema para os outros. Mas nesse segundo caso aqui, quando ele tinha uma dor, a gente vê que ele também era um problema para si mesmo. Irmão, graças a Deus, e eu tenho certeza que ninguém aqui tem ideia do que é ser uma pessoa opressa pelo diabo. Esse homem ia além da opressão. Ele estava possesso por Satanás, por forças malignas, escravizado por isso. Então, agora como é ser uma pessoa que tem paz? Ele tem um sentimento muito forte de paz. E a primeira coisa que ele pensa em fazer é acompanhar Jesus. A primeira coisa que ele pensa em fazer é exatamente andar com o Senhor Jesus. Então, depois do encontro com o Senhor, ele saiu para testemunhar com uma força, irmãos, com um poder. Agora vê assim a ironia, vamos dizer, dessa história. Porque a Bíblia diz que quando ele era escravo do diabo, as pessoas tentavam prender ele, mas ele tinha tanta força que ninguém conseguia amarrar ele. Mas agora que Jesus liberta ele, ele tem tanta força
que ninguém pode conter as palavras dele. Ele é uma testemunha de Jesus, ele fala de Jesus. E a força que ele tem agora é muito maior do que a força que o oprimia, que o escravizava. A palavra vai confirmar isso dizendo: maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais força tem o Evangelho, mais força tem as boas novas, mais força tem a pregação da palavra de Deus, anunciar quem é Jesus, anunciar quem nos abençoou. Isso aí o diabo não consegue resistir, irmão. Então, uma palavra de incentivo para nós aqui, vamos confiar. Não pense assim, evangelismo é um negócio que assusta, né? Não pense assim, não é para mim, eu não consigo, não sei como é que é esse negócio. Porque, desse homem nasceu ali um evangelista. Tinha história para contar, tinha força do Senhor para fazer isso. Por último, por que é tão poderoso nós contarmos as obras de Deus em nós? Porque Deus age de maneira especial sobre o ouvinte ao ver seu nome sendo glorificado. Por que Deus opera na nossa vida também, irmãos? E acredito que principalmente para que o nome dele seja glorificado. Deus quer que o seu nome seja glorificado. E quando você começa a testemunhar de Jesus, o Espírito Santo, ele chancela o que você está dizendo. Ele confirma o que você está dizendo. Ele apoia o que você está falando. Porque nesse momento você está alinhado com a vontade de Deus. Irmãos, quantas experiências nós podemos ter evangelizando? Podemos descobrir em nós uma pessoa que a gente imaginava que não podia, que não podíamos ser. E não é falar bonito, já vimos aqui isso. Vai e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O gadareno, ele teve sucesso nesse chamado de Deus, nessa experiência que ele teve com Jesus. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que você também terá. Amém. Que nós podemos ter a certeza de que o nosso Deus nos usa quando a gente prega o Evangelho. Às vezes você pensa, já que gosta de dizer isso, né? Às vezes a gente está trabalhando com criança, a gente pensa assim, o que a gente está falando, as crianças não estão entendendo nada. Quem foi criança na igreja aqui? Levanta a mão. Poucos, né? Mas tem alguns. Faz diferença, Mateus? Faz diferença, Igor? Faz diferença. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. A palavra de Deus diz que ela despedaça a penha, a rocha. E não há coração que resista à palavra do Senhor. Então, Gadareno, irmãos, diz a lenda, não é a lenda, é a tradição, que ele teve muito sucesso no seu ministério. Que esta palavra que Jesus deu para ele, depois que o abençoou, vai e prega a palavra, vai e anuncia o que Deus fez por ti. Aquele homem não conhecia uma letra da Bíblia, do Velho Testamento. Mas ele tinha o seu encontro com Jesus. Como ele não tinha uma letra das Escrituras, tudo que ele podia falar é: eu conheci um homem que me libertou. O nome dele é Jesus. Ele é o Cristo, o Salvador. Ele me perdoou, ele transformou a minha vida. Eu gosto de dizer, já falei aqui na igreja, nós temos mais do que o bastante para nós falarmos de Jesus. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos abençoe. E eu tenho certeza disso, irmãos, igreja missionária que oferta missões, igreja missionária que prega o Evangelho, igreja missionária que ora por missões.
essa igreja cresce, essa igreja é abençoada. Sabe por quê? Porque é assim que Deus é, irmãos. É assim que Deus é. E se nós nos dispusermos nas mãos do Senhor, nós vamos ter experiências com Deus incríveis. Então, em nome de Jesus, como eu falei, é uma palavra simples, breve, mas de encorajamento para nós aqui hoje. Vamos avançar em nome de Jesus. Vamos nesse sábado ter experiência com Deus, expectativa. Porque quem liberta, irmão, não se preocupe não. Quem confirma a palavra é Cristo. E se Deus quiser usar a tua vida, se você quiser orar por alguém, ora por aquela pessoa. O que a gente recomenda é, não fique sozinho. Né, pastor? Não fique sozinho. Esteja sempre com alguém ali apoiando. Vai ser tudo orientado aqui. Mas vamos, em nome de Jesus, orar para que neste sábado pessoas sejam realmente salvas, como o pastor orou aqui. Amém. Pessoas comecem uma história nova. É muito bom a igreja, nós temos uma igreja que composta quase que praticamente de irmãos em Cristo, que já vieram, congregaram aqui. Nós vamos começar a ver gente que está lá perdida nesse mundo, sendo alcançada para a glória de Deus. Amém? Quero pedir que os irmãos fiquem de pé, por favor. Deus também diz para você hoje, vai e conta o que Deus fez por ti e como Ele teve misericórdia de ti. Vai e glorifica o nome de Jesus. Vai e não fala, não precisa falar, nós não estamos pregando a igreja. Nós estamos pregando o Senhor da igreja. Estamos pregando o cabeça da igreja. Nós somos a igreja levando o evangelho, mas nós glorificamos a Cristo. Amém? E quando glorificamos a Cristo, Deus vai pôr as palavras na sua boca e Deus vai confirmar através da tua vida, porque você vai ser um evangelista nesse sábado também. Mesmo que você esteja lá orando, como o pastor disse, não seja você que vai falar ali diretamente, mas você vai estar também nesse projeto. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, não somente palavras, Pai, poderosas para nossas vidas, mas também tem nos dado coragem para avançar, para praticar o que temos ouvido. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo nos capacite. Pedimos que o Espírito Santo opere, Senhor. Uns dias atrás falávamos aqui, Senhor, sobre a compaixão que o Senhor tem pelos perdidos. Sobre o fato do Senhor não medir esforços para alcançar o perdido. Senhor, muitas das vezes nós estamos com problemas, nós vimos a igreja com necessidades muito específicas para nós. E às vezes demora até nós pensarmos, como falávamos aqui, Senhor, que o fruto não pode esperar na planta. Mas o Senhor nos levantou, o Senhor, Pai, escolheu esse tempo. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor conceda experiências para nós como igreja. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que estão na área de missões aqui da igreja, que estão liderando este ministério. A Núbio, o Henrique, Senhor Rafael, os irmãos que estão juntos. Espírito de Deus, abençoa o pastor, a pastora também, e a cada irmão que vai estar, Senhor Deus, levando a tua mensagem. Que nós possamos lembrar do que o Senhor tem feito por nós e darmos testemunho para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Sabe o que eu acho mais interessante? Deus está cuidando da sua história, porque a sua história está sendo contada para a glória dele. Não desanime, irmão. Não perca a força, não perca a fé, porque a sua história glorifica a Deus. Deus sabe de cada ponto, Deus sabe de cada coisa. E Deus sabe que tudo que você fizer, os dias ruins, os dias bons, tudo glorifica a Deus. Amém, irmãos? Não desanime, pois a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar até o dia dele.
a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar até o dia dele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Vamos testemunhar do Senhor aonde estivermos, porque somos libertos pelo Senhor, somos livres pelo Senhor, somos do Senhor Jesus, assim como esse jovem se tornou ao conhecer o Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, nos direcione nas nossas escolas, nas faculdades, nos nossos trabalhos, aonde estivermos com nossos amigos, familiares, viveremos para Ti, para glorificar o Teu nome. É assim que nós queremos viver, entregamos a nossa vida ao Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrados e até sábado e domingo nos cultos aqui em nome de Jesus.